Olá, tudo bem com você? Nesse momento, quero ler 2 versículos da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 9 ao versículo de número 10, que diz: Estevão continuou: Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. José era o filho que Jacó mais amava. Isso deixava com certeza seus irmãos com muita inveja. Então, quando José tinha 17 anos, seus irmãos o venderam como escravo. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 23 ao versículo de número 28, nos diz: Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Durante uns 13 anos, ele sofreu no Egito, primeiro como escravo e depois como prisioneiro. José estava longe de Jacó, seu amado pai. Ele podia ter perdido toda a esperança e ter se tornado uma pessoa amarga, mas não foi isso o que aconteceu. O que ajudou José? É bem provável que José tentasse se concentrar em como Deus o estava ajudando. No livro de Salmos, capítulo 105, versículo 17 ao versículo de número 19, está escrito: Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Ele talvez se lembrasse dos sonhos que teve quando era mais jovem e se sentisse mais confiante de que Deus estava do lado dele. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5 ao versículo de número 11, vai nos dizer: Certa vez, José teve um sonho e contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Além disso, José deve ter orado bastante a Deus, abrindo seu coração. Em Salmos capítulo 145, versículo 18 ao versículo de número 19, está escrito: Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que temem, dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. E Deus respondeu às orações, dando a José a confiança de que estaria com ele em todos os desafios. Amém?
Graça e paz de Cristo Jesus. Eu sou o irmão Everton Melo, aqui do canal Ensinamento Bíblico. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações de cada vídeo novos que serão postados aqui no canal, deixando também aquele seu like, o seu gostei e os seus comentários. Deus te abençoe mais e mais, você e toda a sua família.